O ar úmido da floresta amazônica envolvia Kadar como um manto sufocante, pesado e espesso, com o cheiro acre da terra molhada e de milênios de folhas em decomposição. Era um odor primordial, o perfume da vida e da morte em um ciclo infindável, um cheiro que ele conhecia intimamente. A noite era um emaranhado de sombras profundas, um abismo de breu onde a lua nova jazia aprisionada atrás de uma cortina de nuvens negras, prenúncios silenciosos de tempestade. Cada passo de Kadar sobre o solo, encharcado, era um sussurro calculado, uma dança silenciosa entre raízes retorcidas que se projetavam da lama como ossos de gigantes mortos e troncos apodrecidos que se desfaziam ao toque. Ele corria, não com a fúria desesperada de um animal acuado, mas com a eficiência letal de um predador que conhece cada curva do terreno, cada esconderijo na vegetação densa. 5.500 anos de vida lhe haviam ensinado a arte da sobrevivência, a paciência de um caçador e a astúcia de um mestre da estratégia. Ele era Kadar, o primeiro, a origem da lenda do lobisomem, um guerreiro imortal perseguido pelas sombras da selva e pela implacável máquina de guerra do exército brasileiro. O som chegou primeiro, uma dissonância na sinfonia noturna da floresta. Não era o estalo natural de um galho sob o peso de um jaguar ou o farfalhar de uma capivara assustada. Era um ritmo antinatural, pesado, insistente. Botas esmagando a folhagem úmida. Logo depois, o cheiro, o odor metálico de armas e o suor azedo, de homens nervosos cortando o perfume terroso do ambiente. Finalmente, a luz, pontos hesitantes que dançavam entre as árvores, feixes artificiais que profanavam a escuridão primordial. Eram as lanternas de seu perseguidor, o general Guto, um homem cuja ambição era tão voraz quanto a fome de uma fera faminta. Aos 65 anos, com o tempo gravado em rugas profundas e um olhar de aço, Guto comandava um destacamento de soldados, modernos caçadores de lobisomens que, ironicamente, nem sabiam a verdade sobre a presa que encurralavam. Cada um deles, armado com rifles automáticos, estava pronto para acabar com a ameaça que os relatos assustadores de lobisomens dos moradores locais haviam descrito. A motivação de Guto era simples: dominação. Ele via em Kadar não um monstro do folclore brasileiro, mas uma arma biológica definitiva, uma ferramenta de poder incalculável. Sua captura era um objetivo inabalável, e ele não se importava com o custo em vidas para alcançá-la. Kadar acelerou, o coração batendo forte contra as costelas, mas sem pânico. Sua respiração era controlada, cada movimento medido, sua mente ancestral trabalhando a 1000 por hora, calculando as probabilidades de fuga. Alto e forte, com olhos castanhos profundos, que pareciam absorver a pouca luz, e cabelos negros, longos e desgrenhados que balançavam com cada passada, sua forma humana era apenas uma máscara. Uma capa conveniente para se mover no mundo dos mortais, mas por trás daquela fachada se escondia um poder antigo, uma força selvagem que aguardava o momento certo para se manifestar, independente da ausência da lua cheia, um detalhe que as lendas sempre erravam. Um galho traiçoeiro, oculto pela lama escura, estendeu-se sob seus pés. Kadar tropeçou, a falha momentânea de sua forma humana o frustrando, e caiu pesadamente no chão úmido. O impacto foi suficiente para roubar-lhe o fôlego, e por um instante fugaz, sentiu o medo gélido, uma emoção quase esquecida, percorrer sua espinha. As lanternas convergiram, cercando-o como águias famintas. Os soldados o cercaram, armas apontadas, suas expressões rígidas e ameaçadoras. Ele estava exposto, sua forma humana, vulnerável, à mercê de seus caçadores. A máscara tinha caído. Mas o medo não durou. A adrenalina inundou seu sistema, e Kadar sentiu a transformação em lobisomem começar. Foi uma agonia familiar, uma violência que partia de dentro. A pele esquentou, formigando com uma energia profana. Os músculos se enrijeceram violentamente, contraindo-se em nós. Dolorosos antes de se expandirem, os ossos estalaram.
Um som úmido e nauseante de juntas se deslocando e se realinhando sob a pele em um espetáculo de horror biológico. Um som gutural, que começou como um gemido de dor, cresceu, até se tornar um rugido profundo, rompendo o silêncio da noite. Não era um uivo de lobo, era o som de uma tumba se abrindo, de uma maldição milenar se manifestando com fúria. Os soldados, pegos de surpresa pela terrível metamorfose, recuaram em pânico, suas armas caindo no chão encharcado. A licantropia não era uma mudança mágica, era uma reconfiguração violenta da carne. Em segundos, Kadar estava completamente transformado. Seu corpo, agora coberto por pelos grossos e negros, era o de uma besta imponente, com garras afiadas como obsidiana e dentes enormes gotejando saliva. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, refletindo a luz das lanternas como dois brasões de fogo infernal. Ele era uma força da natureza, a personificação do terror primal, e sua presença lançou um pavor absoluto sobre seus perseguidores. O general Guto, apesar do pavor que o atingiu, manteve a postura, sua determinação inabalável. Atirem! Sua voz, fria e cruel, cortou a noite. Usem os lança-foguetes. Não quero essa coisa em pedaços, quero-a viva. Ele não precisava de uma bala de prata. Ele tinha o poder de fogo do século XXI. As explosões rasgaram a escuridão. Fogo e fumaça espessa irromperam pela floresta, criando um inferno de ruído e luz. Mas Kadar, agora em seu elemento, movia-se com uma agilidade letal. Ele se esquivou das explosões, uma sombra dançando entre as árvores em chamas, sua força sobrenatural impulsionando-o para longe do perigo. Era um ataque de lobisomem, mas era ele quem estava sendo atacado. Ele escapou, mas não ileso. Um pedaço de metal quente e incandescente, vindo de um dos projéteis, rasgou seu flanco, uma lembrança incômoda da caçada. Mergulhando de volta na escuridão protetora, ele reverteu a sua forma humana, a dor latejando em seu corpo enquanto a perseguição continuava. O general Guto, mais determinado do que nunca, gritava ordens para que o capturassem vivo. A floresta escura os engoliu, deixando para trás apenas o som distante de passos e o eco das explosões, uma trilha sonora sinistra para a fuga de Kadar. A perseguição era apenas o começo de uma jornada que o levaria a confrontar sua imortalidade e o peso de seu destino. Que comece a caçada. Se você acha que já viu histórias de lobisomens antes, esqueça tudo o que sabe. O que você acabou de ler é apenas o primeiro passo na escuridão. Kadar não é apenas um monstro, ele é a história viva, e a verdadeira maldição não é a lua cheia, mas a eternidade. Por que ele tropeçou? Por que se deixou encurralar? A resposta para essas perguntas vai mudar tudo. Se você tem coragem de descobrir os segredos que 5 milênios podem esconder, inscreva-se aqui no Sombras do Terror, ative as notificações e deixe seu comentário com a hashtag #EuSobrevive ao Bloco 1. A jornada está apenas começando e o próximo capítulo será ainda mais brutal. Não fique para trás. O ar úmido da floresta amazônica penetrava nos pulmões de Kadar, frio e pesado como um véu de morte. Escondido na estreiteza úmida de uma caverna, um rasgo escuro na rocha antiga, ele ouvia os sons distantes, mas cada vez mais próximos. De botas pesadas sobre a terra mole, eram uma contagem regressiva para a violência. O cheiro metálico de seu próprio sangue, ainda fresco na memória e manchando seu flanco, misturava-se ao odor acre da vegetação em decomposição. Lá fora, a lua cheia, um disco prateado entre as copas das árvores gigantescas, projetava sombras longas e dançantes, transformando a floresta em um labirinto de escuridão e prata. Irônico que a mesma luz que as lendas diziam lhe dar poder, agora traçava a silhueta de seu esconderijo para seus inimigos. Kadar, com seus quase 5.500 anos de experiência, sabia que a fuga era sua única opção. Sua forma humana, uma máscara cuidadosamente mantida por séculos, era uma fragilidade que ele não podia se dar ao luxo de perder. Ele era um guerreiro, sim, mas um guerreiro esgotado,
a dor latejante do ferimento minando sua força, o peso da eternidade mais pesado que qualquer ferida física. A respiração de Kadar tornava-se ofegante, um sussurro rouco que ecoava no silêncio da caverna. Ele apertou os punhos, as unhas cravando-se na palma das mãos, concentrando-se nos sons externos, filtrando o zumbido dos insetos e o chamado distante de uma ave noturna. O solo tremia, levemente, vibrações que subiam pela rocha e ressoavam em seus ossos. Eram os passos pesados dos soldados, uma marcha fúnebre que quebrava a quietude da noite. Ele sentia a pressão da terra, a vibração da floresta. Era a fúria cega da natureza contra a intrusão dos homens. O mesmo eco da fúria que lhe assombrava há milênios, a maldição que o impelia a correr e se esconder. De repente, o som de galhos quebrando e o barulho metálico de armas sendo preparadas cortaram o ar. Um terror primitivo. A sensação de estar encurralado beliscou a borda de sua consciência. A entrada da caverna foi invadida por um flash de luz artificial, quebrando a escuridão e revelando a silhueta de soldados brasileiros, seus rostos obscurecidos pelas sombras e pela tensão do momento. Eram homens de farda, armados até os dentes, liderados por uma figura de estatura imponente que se destacava entre eles. General Guto. Aos 65 anos, com seu cabelo preto curto e olhos castanhos frios, ele emanava uma aura de autoridade e crueldade. A ambição brilhava em seus olhos, a mesma ambição que movia os homens a invadir seu território, a mesma ambição que o perseguia por séculos. Ele não via um homem, via um espécime, a chave para entender a origem do lobisomem. Kadar explodiu para fora da caverna, sua figura alta e forte lançando-se na escuridão da floresta como uma flecha. Ele era uma sombra entre as sombras, seu corpo ágil e potente, capaz de se mover como um fantasma entre as árvores. Mas os soldados, treinados e equipados com tecnologia moderna de rastreamento térmico, não eram tão facilmente enganados. A caçada havia começado de novo, desta vez em seus termos. A luta foi rápida e brutal. Kadar, apesar de sua força sobrenatural, estava ferido e exausto. Cada golpe, cada salto, cada esquiva era um testemunho de sua resistência, mas também um dreno em suas reservas minguantes. Ele se movia como um lobo desesperado, desarmando soldados com uma força precisa, quebrando rifles com as mãos nuas, mas sempre se contendo. Ele poderia ter rasgado gargantas, esmagado crânios. Seria fácil, mas o homem dentro da besta se recusava a matar. Os tiros ecoavam pela floresta, uma sinfonia de morte que se misturava ao som de galhos quebrando e aos gritos de dor dos homens que ele apenas incapacitava. A adrenalina fluía em suas veias, um rio de fogo que o impulsionava para frente, para longe da armadilha em que havia caído. Mas a superioridade numérica e tecnológica dos soldados era esmagadora. Uma bala, disparada por um rifle de alta precisão de um atirador escondido, o atingiu. Não era uma bala de prata. Guto não era um tolo para acreditar em mitologia, mas a ponta era revestida de uma liga de tungstênio e prata, projetada para penetrar em alvos reforçados. Ela perfurou seu ombro, estilhaçando o osso e enviando uma onda de dor agonizante por todo o seu corpo. A dor, uma sensação familiar, mas ainda pungente, o atingiu com a força de um martelo. Ele sentiu o peso de sua própria mortalidade, por mais paradoxal que isso fosse para um ser imortal. Ele caiu no chão, a respiração entrecortada, a dor se espalhando como fogo líquido. A figura imponente do general Guto se aproximou, seus olhos frios e calculados fixos em Kadar. A expressão de triunfo em seu rosto era uma máscara de satisfação cruel. Ele havia capturado sua criatura mítica. "Você não entende o que eu sou", disse Kadar, a voz rouca e fraca, mas firme em sua convicção. Ele sabia que sua verdadeira natureza, sua imortalidade, sua condição como o primeiro, lobisomem, era um segredo que ele não podia revelar. "Não naquele momento, eu entendo o que você é", respondeu o general Guto, sua voz carregada de uma fria satisfação. "Você é o próximo passo.
E eu vou descobrir o que você pode fazer. Ele gesticulou para os soldados ordenando que o levassem. Kadar, ferido e derrotado, foi arrastado para fora da floresta, sua forma humana, novamente, protegendo-o da verdade. O som das botas pesadas sobre a terra ecoou na noite, deixando para trás o silêncio da floresta, o silêncio de uma vitória temporária. Mas Kadar sabia, em sua alma imortal, que a luta estava longe de terminar. A captura era apenas mais um capítulo em sua longa e sofrida história. A porta de aço se abriu com um estrondo metálico, um som de finalidade que ecoou pelo corredor de concreto úmido. Uma figura encapuzada, um dos soldados de Guto, arrastava Kadar pelas grades. O ar frio da noite, carregado com o cheiro de chuva e terra molhada da floresta, invadiu o ambiente estéril do laboratório, um último sopro do mundo selvagem antes de ser engolido pela ciência. A luz fluorescente zumbia impiedosamente acima, um som irritante e constante que banhava a sala em um brilho artificial e frio, contrastando com a escuridão que se esgueirava pelas frestas das janelas gradeadas. Kadar, acorrentado e com o corpo dolorido pela captura brutal, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, que nada tinha a ver com o frio. A cada passo arrastado, as correntes em seus pulsos e tornozelos rangiam, uma sinfonia metálica de sofrimento e aprisionamento. Ele sabia, com a certeza de quem já viu de tudo, que estava em um lugar que não pertencia ao mundo que conhecia, um lugar de fria observação e dissecação. Do outro lado da vasta sala, uma mulher observava, embora não diretamente para ele. Sua presença foi anunciada primeiro pelo som quase inaudível do grafite deslizando sobre o papel. Kadar ergueu o olhar e a viu. Doutora Marianne, uma cientista militar especializada em biotecnologia, com 35 anos, cujos cabelos loiros curtos pareciam quase brancos sob a iluminação clínica. Seus olhos verdes brilhantes estavam focados em uma tela, onde os sinais vitais anormais dele pulsavam em gráficos verdes e vermelhos. Havia uma expressão de intensa curiosidade em seu rosto, uma concentração tão profunda que parecia que o resto do mundo havia desaparecido. Era a curiosidade de uma cientista à beira de uma descoberta que mudaria a história, misturada com uma pitada de apreensão. Sua altura média não a diminuía. Sua presença calma e confiante emanava uma aura de profissionalismo e intelecto afiado. Ela havia construído uma carreira respeitada em pesquisas de biotecnologia, mas nada em seus anos de estudo a preparara para o que os dados na tela sugeriam. Um lobisomem, um ser imortal que desafiava todas as leis da biologia que ela conhecia. Sua motivação era uma mistura de ciência e fascínio pelo inexplicável, a busca pela origem do lobisomem e a possibilidade teórica de encontrar uma cura para outros, uma tarefa que a desafiava em seu núcleo científico. Os soldados, com suas roupas camufladas e armas pesadas, depositaram Kadar em uma cadeira de metal fria perto da mesa da doutora Marianne e, com um aceno brusco dela, retiraram-se. O som da porta de aço se fechando com um baque surdo e definitivo. Eles estavam a sós. Kadar, alto e forte mesmo em sua condição debilitada, com seus olhos castanhos profundos e cabelos negros contrastando com a palidez da pele, observou-a com uma desconfiança, forjada em milênios. Sua presença imponente e sua aura de autoridade emanavam um poder contido, mas a fadiga de séculos se fazia presente em seus olhos. Ele era um guerreiro que testemunhou a ascensão e queda de impérios, o progresso e a destruição da humanidade. Seu objetivo agora era encontrar um propósito em sua imortalidade, um que transcendesse a mera sobrevivência. O conflito que o assombrava era a dor da eternidade e a imensa responsabilidade de ajudar os outros lobisomens a lidar com a maldição que compartilhavam. Ele tinha vivido por aproximadamente 5.500 anos, desde sua transformação em 3.500 AC, e o peso de sua existência era quase insuportável. A doutora Marianne quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme, cortando a atmosfera carregada. Seu nome é Kadar, correto?
A pergunta não foi uma afirmação, mas uma sonda. Ela ainda não olhava para ele, seus olhos fixos em seu bloco de notas, enquanto sua mão se movia com rapidez. Ela estava observando suas reações periféricas, cada músculo tenso, cada respiração, cada contração mínima. Ela estava em busca da verdade por trás da máscara de impassibilidade. Kadar limitou-se a um curto e contido sim. A chuva lá fora intensificou-se, o som constante das gotas batendo contra as janelas do laboratório, criando uma trilha sonora para a tensão crescente entre eles. Sabemos de sua condição, disse Marianne, virando uma página em seu bloco. Sabemos que você é o que alguns chamariam de lobisomem. Algo saído de filmes de lobisomem ou uma creepypasta lobisomem. Mas há algo diferente em você. Ela pausou e desta vez ergueu os olhos encontrando os dele. Os olhos verdes dela eram como bisturis dissecando-o, algo que transcende a simples transformação em lobisomem. Kadar manteve o silêncio, seu olhar fixo nela. Ele sentia a curiosidade dela, mas também a ameaça implícita. Ele não confiava nela, não confiava em ninguém. A humanidade, ao longo dos séculos, raramente se mostrou digna de confiança quando confrontada com o que não compreendia. Sua fisiologia é anormal, continuou ela, apontando a ponta do lápis para alguns dados em sua tela. Sua regeneração celular é incomparável e há indícios de imortalidade. A palavra ecoou no laboratório, carregada de um significado que apenas ele poderia compreender plenamente. Kadar sentiu um tremor percorrer seu corpo, a memória de séculos de dor e perda vindo à tona. Você não entende o que eu sou, disse ele, sua voz rouca, carregada de séculos de experiência. Ele tentou esconder a verdade e o fardo por trás daquelas palavras. A doutora Marianne sorriu, um sorriso sutil, quase imperceptível, o sorriso de alguém que acaba de confirmar uma hipótese. Eu sei que você é imortal, Kadar, e eu quero ajudá-lo a controlar seu lado animal. Sua revelação foi um golpe de efeito, quebrando a barreira de desconfiança que se erguia entre eles. Não foi uma acusação, mas uma declaração de intenção. Kadar sentiu uma pontada de surpresa, uma emoção tão rara que quase o desequilibrou. Surpresa, misturada com uma centelha de esperança. Alguém finalmente entendia. Alguém finalmente reconhecia sua dor, não como algo sobrenatural ou um conto de terror, mas como uma condição biológica. Sua imortalidade, uma maldição que o assombrava há milênios, podia finalmente ter um propósito. A luta interna de Kadar começou a ceder, e ele se viu à beira de se abrir, de revelar a dor incomensurável de viver uma vida eterna, uma vida de perdas e sofrimento. A chuva lá fora pareceu diminuir, como se o próprio céu estivesse se abrindo para um novo começo. O ar do laboratório pesava sobre Kadar, como um sudário úmido. As luzes fluorescentes zumbiavam seu cântico monótono, lançando um brilho pálido e frio sobre as paredes de concreto nu, salpicadas de sombras longas e dançantes, que pareciam entidades espectrais testemunhando sua confissão. O cheiro metálico de aço inoxidável se misturava ao odor acre de desinfetante, criando uma atmosfera clínica que impregnava a pele e apertava o peito, um contraste gritante com a torrente de vida e morte que ele estava prestes a liberar. Ele permanecia sentado na cadeira de metal, a superfície fria contra sua pele, um contraponto gélido à inquietação que lhe queimava por dentro. Diante dele, a doutora Marianne, uma figura pequena, mas imponente, sentava-se com uma solenidade inesperada. Seus olhos verdes brilhantes, antes puramente inquisitivos, agora continham uma profundidade de espera. O bloco de notas e a caneta estavam em suas mãos, mas pareciam mais um hábito do que uma ferramenta. A chuva lá fora, uma sinfonia incessante de gotas batendo contra as janelas, parecia ecoar a tempestade de memórias que se agitava dentro dele. Kadar, alto e forte, com seus olhos castanhos profundos e cabelos negros caindo sobre a testa, mantinha uma máscara de impassibilidade, mas era uma máscara frágil, rachada pela exaustão. Sua aura de autoridade e sabedoria, frutos de 5.500 anos de existência,
Não conseguia mais esconder o cansaço que o consumia. Ele fora um guerreiro, um estudioso, um pai, um monstro testemunha silenciosa das marés da humanidade. Mas a imortalidade, a maldição do lobisomem que o assombrava desde aquela noite fatídica na Mesopotâmia, em 300 e 500 AC, havia deixado suas marcas, gravando em sua alma a profunda melancolia da eternidade. O silêncio, pesado e opressivo, foi quebrado apenas pelo ruído distante dos equipamentos científicos e pela respiração contida de Kadar. Finalmente, ele falou, sua voz rouca como o raspar de pedras quebrando a tensão do ar. Comecemos, disse ele, e a palavra foi carregada com um peso que só séculos poderiam conferir. Comecemos pela mordida. Marianne, sem interromper seu olhar fixo, assentiu lentamente. Não havia julgamento em seu rosto, apenas a atenção total de uma cientista diante de um enigma que desafiava a própria realidade. Ela estava prestes a ouvir a primeira e verdadeira história de lobisomem, e então ele começou a contar. Sua voz o transportou, e a ela, para uma noite, quente sob um luar pálido, em uma floresta antiga às margens do Eufrates. Ele descreveu o ataque de lobisomem. Não um homem, mas um lobo anormalmente grande, com olhos que queimavam como brasas, uma besta que não pertencia à ordem natural. Descreveu a dor lancinante, o fogo se espalhando por suas veias, e a transformação assustadora que se seguiu. A fragilidade de sua existência humana, estilhaçada e substituída por uma força sobrenatural. A sensação de dentes e garras crescendo, a pele mudando, a mente se tornando um vórtice confuso de homem e animal. Ele falou das primeiras décadas de terror, de ser caçado, de aprender a controlar a fera interior, de perceber que a lua não o comandava e que as lendas que surgiriam séculos depois sobre Sexta-feira 13 ou o sétimo filho homem eram apenas ecos distorcidos de sua dor. Ele falou das inúmeras vidas que testemunhou, dos impérios que se ergueram e caíram. Ele descreveu o cheiro do pó de arenito no ar durante a construção das pirâmides, o som dos gritos da multidão no Coliseu Romano, o silêncio mortal das ruas de Paris durante a Peste Negra. Ele descreveu o fardo da imortalidade, o peso das memórias que o assombravam, a dor de perder aqueles que amava, repetidamente, ao longo dos séculos. Amigos, esposas, filhos, nomes, e rostos que se tornaram uma galeria de fantasmas em sua mente. Doutora Marianne ouvia atentamente, a caneta imóvel em sua mão. Cada palavra de Kadar pintava um quadro vívido, a dor se tornando palpável na sala fria e desumanizada. Ele descreveu as mudanças na sociedade, a invenção da imprensa, as guerras mundiais, a era atômica, tudo visto através de seus olhos imortais. Falou de amor e perda, de triunfo e desespero, de momentos de alegria fugaz e de longas eras de solidão. Ele era a origem do lobisomem, e sua história era a história da humanidade vista das sombras. A cada palavra, a expressão de Kadar se tornava mais vulnerável, a máscara de impassibilidade se rachando, revelando as feridas profundas da alma. Marianne se inclinou para a frente, sua curiosidade científica se transformando em uma compaixão avassaladora. Ela percebeu a verdade em suas palavras, a dor genuína em sua voz. A voz de Kadar finalmente quebrou ao descrever a perda de um filho no século XVIII, não para a maldição, mas para a simples velhice. Um homem que ele segurou em seus braços como um bebê e depois como um ancião frágil, seu cabelo branco contra o peito de um pai que nunca envelhecia. O clímax de sua história foi a revelação de sua imortalidade, não como uma bênção, mas como a verdadeira maldição. A eternidade não era uma dádiva, mas um fardo insuportável, uma condenação a testemunhar a efemeridade da vida humana, a inevitável perda e a contínua solidão. Ele confessou sua culpa por ter passado a maldição adiante, criando outros tipos de lobisomens, alguns que ele não conseguiu ajudar, que sucumbiram à fera. Falou de sua busca por um propósito, de seu desejo de encontrar uma cura, de encontrar uma maneira de controlar a ferocidade que assolava sua linhagem. No fim de sua história, Kadar estava exausto,
sua alma exposta como uma ferida aberta. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, lágrimas de dor, de arrependimento, de solidão e de uma esperança frágil. Doutora Marianne se aproximou, sua mão pairando sobre o braço dele, uma expressão de compaixão e assombro misturada em seus olhos verdes. Ela havia testemunhado a história assustadora de um homem imortal, e a dor que ele carregava era tão profunda que transcendia a ciência. A chuva lá fora intensificou-se, um eco da dor de Kadar. O silêncio que se seguiu foi diferente, agora impregnado de uma compreensão tácita. O futuro, ainda incerto, se apresentava como um caminho a ser trilhado, um caminho compartilhado entre um homem imortal e uma cientista corajosa, diante do desconhecido. A umidade grudava na pele de Kadar como uma segunda pele, fria e opressiva. A cela de concreto, úmida e fria, era um reflexo de seu interior, um mausoléu para uma vida que se recusava a terminar. A única iluminação vinha dos raios que cortavam o céu negro, fendas de luz branca que vazavam pelas grades enferrujadas da pequena janela no alto, desenhando um grotesco jogo de sombras na parede. A tempestade lá fora era um espelho da tormenta em seu coração. Uma fúria incontrolável que ecoava em cada estrondo de trovão. Ele estava sentado no chão frio, encolhido sobre si mesmo, as correntes pesadas em seus pulsos, agora frouxas após sua demonstração de força anterior, o prendendo simbolicamente à realidade de sua prisão. A sensação de aprisionamento físico era um eco pálido da prisão de sua própria imortalidade. 5.500 anos, 5.500 anos, testemunhando a humanidade se elevar e cair, de amar e perder, de ver guerras e revoluções, de assistir à construção e à ruína de impérios. 5.500 anos de dor. Um suspiro, longo e rouco, escapou de seus lábios ressecados. Não era a dor física que o assombrava. Ele superara inúmeras feridas, inúmeros confrontos, inúmeras mortes aparentes. Era a dor da lembrança, a dor da perda eterna, a dor de uma existência que jamais encontraria fim. Os relatos de lobisomem falavam da maldição da transformação, da perda de controle, que tolos a verdadeira maldição do lobisomem, sua maldição, era a clareza perfeita de sua memória. Um movimento na penumbra, um som quase imperceptível, o roçar de tecido sintético contra o concreto do corredor. Uma silhueta esguia, distante, observando-o por trás das grades, da porta da cela. Kadar ergueu a cabeça lentamente, doutora Marianne. Ele a reconheceu pelo leve brilho de seus cabelos loiros, sob a luz fraca de emergência do corredor e por seus movimentos calmos e precisos, que contrastavam com a violência da tempestade. A cientista militar, com seus 35 anos e seus olhos verdes brilhantes, parecia uma figura incongruente naquele ambiente hostil. Seu macacão branco impecável parecia fora de lugar no cenário sombrio. Ela era uma mulher de ciência, de números e de dados, buscando desvendar o enigma da sua imortalidade, enquanto ele, Kadar, o lobisomem real, era um enigma que se recusava a ser decifrado. O primeiro flash de memória o atingiu como um choque elétrico, desencadeado pelo brilho de um relâmpago. Ele era jovem, um guerreiro de tribo na antiga Mesopotâmia, forte e impetuoso. A imagem de uma mulher de cabelos longos e negros, seus olhos castanhos brilhando com amor, invadiu sua mente. Ele a viu sorrir, a pele bronzeada sob o sol escaldante, a lembrança tão vívida que quase podia sentir o calor de sua pele contra a sua. Mas essa imagem feliz foi rapidamente apagada por outra, mais obscura e dolorosa. A mesma mulher, morta, sua pele pálida, seus olhos sem brilho, vítima de um ataque de um animal selvagem, a primeira de uma lista infindável. A imortalidade não começara como um presente. Começara como uma ferida que nunca fechou. As memórias se aglomeravam, uma enxurrada violenta de imagens e sensações, o som ensurdecedor dos blocos de pedra sendo arrastados para erguer as pirâmides, o cheiro de sangue e suor na arena do Coliseu, o silêncio fantasmagórico de uma vila medieval dizimada pela peste negra, onde ele caminhava imune entre os mortos.
A ascensão e queda dos impérios, a invenção da pólvora, as guerras mundiais, o desenvolvimento da tecnologia. Cada memória, cada imagem, cada rosto era uma ferida aberta em seu coração imortal, uma perda eterna que ele jamais conseguiria superar. A face de cada um que ele amou, cada um que ele perdeu, cada um que havia morrido em seus braços, ou que ele simplesmente teve que deixar para trás. As pessoas fantasiavam sobre como virar lobisomem, imaginando poder e liberdade. Eles não entendiam que era uma sentença de solidão. A chuva intensificou-se e um trovão estrondoso fez Kadar saltar. Dramariane não se moveu, seus olhos fixos nele, anotando algo em seu caderno. Ele sentiu a dor de todas as suas perdas, a dor de ter vivido tanto tempo, a dor da solidão eterna, a dor de nunca poder envelhecer, nunca poder descansar, nunca poder encontrar a paz. A imortalidade, que ele um dia tentara ver como um presente, era uma maldição terrível, um fardo pesado demais para uma única alma carregar. A cada vida, a cada perda, ele sentia a dor como se fosse a primeira vez. Era uma agonia infinita, um ciclo vicioso de amor e perda, de alegria e desespero. Era uma história assustadora, a sua história, e era real. Ele se levantou, as correntes rangendo, seus músculos tensos, a fúria em seu olhar. Ele agarrou as grades com força, os nós dos dedos brancos, os ossos estalando. Ele gritou. Um grito de dor e frustração, um grito de séculos de sofrimento contido. O grito ecoou na cela fria e úmida, amplificado pela violência da tempestade lá fora, que se juntou ao seu sofrimento. Não era o uivo de uma besta, mas o lamento de um homem condenado. O grito cessou, tão repentino quanto havia começado. Kadar afrouxou o aperto nas grades, sua força sobrenatural se esgotando lentamente, esvaída pela exaustão de sua própria alma. Ele se sentou novamente, exausto, a cabeça baixa. A tempestade lá fora pareceu se acalmar, assim como ele. A fúria havia se esvaído, deixando para trás um vazio profundo. Mas naquele vazio, pela primeira vez em milênios, havia um fio de algo novo. Ele entendia agora com uma clareza assustadora a natureza de sua condição. E naquele vazio, em meio à dor, ele sentiu a semente de um novo propósito, um ainda obscuro, mas que o chamava através da escuridão. Ele olhou para a doutora Marianne, que o observava com uma expressão de curiosidade e preocupação. Seus olhos verdes brilhantes pareciam penetrar sua alma, buscando entender a dor em seu olhar. E pela primeira vez, ele não se sentiu ameaçado, mas sim observado. Observado com compaixão. E num lampejo de esperança, ele se perguntou: talvez essa mulher, essa cientista, pudesse ajudá-lo a encontrar um sentido em sua existência eterna. Talvez ela pudesse ajudá-lo a encontrar a cura, não só para os outros lobisomens, mas também para a sua própria alma torturada. Estamos na metade da jornada e a escuridão só se aprofundou. Até agora, testemunhamos a caçada brutal, a captura de Kadar, e mergulhamos em milênios de sua dor, a dor que define a verdadeira maldição do lobisomem. Mas a ciência da doutora Marianne pode realmente compreender o sobrenatural? É possível encontrar uma cura para a imortalidade? E qual é o verdadeiro plano do general Guto para sua arma viva? A segunda metade desta história será ainda mais sombria, à medida que a ciência e o mito colidem em busca de respostas. Se você não quer se perder na escuridão, certifique-se de que está inscrito no canal Sombras do Terror e que suas notificações estão ativadas. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita. A chuva torrencial batia contra as janelas estreitas e sujas do laboratório subterrâneo, um ritmo monótono e incessante que ecoava a pulsação frenética no próprio peito da doutora Marianne. Ela, uma mulher de altura média com cabelo loiro curto e olhos verdes, brilhantes que brilhavam com uma intensidade quase febril sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, observava os monitores com uma expressão séria e concentrada. Aos 35 anos, sua carreira como cientista militar especializada em biotecnologia a havia preparado para o extraordinário,
mas nada poderia tê-la preparado para o enigma vivo amarrado à mesa de exame diante dela. Na mesa de aço inoxidável, no centro do amplo laboratório frio e úmido, Kadar estava amarrado. Sua pele, pálida sob a iluminação artificial, parecia esticada sobre ossos proeminentes, um resultado da prisão e da exaustão. Em seus olhos castanhos profundos, porém, havia uma calma perturbadora. Um homem imortal, com aproximadamente 5.500 anos de existência, que havia testemunhado o fluxo e refluxo da história humana. Sua aura de autoridade e sabedoria ancestral era evidente mesmo em seu estado debilitado. Antes um guerreiro, agora um prisioneiro, Kadar era um quebra-cabeça biológico, a origem do lobisomem em carne e osso, e a Tramariane estava determinada a desvendá-lo. Uma porta lateral sibilou e se abriu, e 2 assistentes de laboratório do exército entraram, o som de seus sapatos de sola de borracha rangendo no chão polido. Figuras anônimas em uniformes cinzentos, com expressões impassíveis. Eles se moviam com uma eficiência treinada, iniciando os exames de sangue e outros testes em Kadar. O ar pesado, impregnado com o cheiro metálico e adstringente de desinfetante, misturava-se com o odor peculiar do próprio Kadar, um aroma terroso e quase selvagem. A chuva lá fora intensificava-se, como se o próprio céu chorasse pela estranha criatura mítica que era objeto de seus estudos. Os resultados começaram a aparecer nos monitores. Números e gráficos complexos piscavam, revelando anomalias que deixavam os assistentes visivelmente desconfortáveis. Murmurando entre si, eles eram técnicos, homens de procedimento, e os dados que viam não seguiam procedimento algum. A regeneração celular dele não era apenas rápida, era instantânea em nível microscópico. Seus leucócitos pareciam se comportar de forma inteligente, caçando e desmantelando os agentes químicos dos sedativos como se fossem um exército consciente. Mariane, no entanto, registrava tudo com precisão, sua mente analítica trabalhando incansavelmente para decifrar os dados. Era como ler a linguagem de uma forma de vida completamente alienígena. Um padrão incomum chamou sua atenção. O ritmo cardíaco de Kadar não era simplesmente irregular, era uma sequência, complexa e repetitiva, quase matemática, que se assemelhava a uma canção antiga e obscura, uma melodia que ecoava os séculos de sua existência. Era algo que a ciência, com todas as suas ferramentas e métodos, não conseguia explicar. Era a mitologia se manifestando como um eletrocardiograma. Ela se aproximou de Kadar, sua curiosidade científica superando a cautela. Seus níveis celulares são incompatíveis com qualquer forma de vida conhecida. É como se seu corpo estivesse constantemente se regenerando, ela disse, a voz calma, mas firme, uma tentativa de ancorar o impossível no mundo do observável. A chuva lá fora pareceu aumentar, acompanhando a crescente tensão no laboratório Kadar, porém, respondeu com um sussurro rouco, quase inaudível sob o estrondo da tempestade. A imortalidade não é uma bênção, doutora, é uma maldição disfarçada de presente. Suas palavras eram enigmáticas, carregadas de um peso que transcendia a simples descrição científica. Mariane tentou persistir, usando a linguagem da biologia para descrever as anomalias, mas Kadar respondia com metáforas e enigmas, revelando apenas fragmentos da verdade sobre sua natureza sobrenatural. Ele não era o lobisomem flagrado que os relatórios militares descreviam. Ele era algo muito mais complexo. Sua resistência passiva era uma muralha impenetrável para a abordagem científica dela, deixando-a cada vez mais frustrada. Ela se aproximou ainda mais, a mão estendida, quase tocando seu braço para examinar uma cicatriz pálida. Neste momento, ao cruzar um limiar invisível, ela sentiu. Não era algo que um sensor pudesse captar. Era uma queda abrupta na temperatura, uma estática no ar que arrepiou os pelos de seu braço. Uma aura de tristeza profunda e idade incalculável emanava dele, envolvendo-a como uma névoa fria e misteriosa. Era a sensação da própria eternidade. Kadar sentiu a conexão, uma empatia estranha vinda dela, mas imediatamente se fechou,
e uma onda de melancolia profunda tomou conta de seu semblante. A ciência não podia explicar aquilo. Apesar de não ter obtido respostas concretas, Doutora Marianne sentiu uma mudança em sua própria perspectiva. Ela havia baseado sua vida na lógica, na busca por explicações racionais, mas ali, diante dela, estava a prova de que a realidade poderia ser muito mais complexa. A imortalidade de Kadar transcendia a compreensão científica, mas a possibilidade de encontrar uma cura para os outros lobisomens, uma meta que sempre a guiou, a mantinha firme em seu propósito. Observando Kadar, seus olhos verdes brilhantes refletiam uma nova mistura de admiração e respeito, misturada a um fio de medo genuíno. Ela anotou algo em seu bloco de notas, uma expressão pensativa em seu rosto, enquanto a chuva lá fora continuava a cair. A câmera em sua mente focou em uma pequena amostra de sangue de Kadar que girava em uma centrífuga. Mais tarde, sob o microscópio, ela veria. Uma anomalia microscópica, inexplicável, brilhava levemente, um brilho sutil, quase imperceptível, que sugeria a existência de uma força desconhecida, uma energia sobrenatural que conectava diretamente com a história, que ele ainda não havia contado por completo. O ar-condicionado sussurrava uma melodia suave e artificial no opulento salão do museu, um contraste estéril com o rugido silencioso da metrópole lá fora. Era o som do tempo contido, preservado. Kadar guiou Marianne através da escuridão do salão principal, seus passos ecoando no mármore polido como gotas d'água em uma caverna silenciosa. O som pesado de uma antiga chave de bronze girando na fechadura de uma porta maciça havia anunciado a entrada deles neste santuário privado, um mundo que pertencia a ele. A lua cheia, um disco de prata pálido, banhava as janelas altas com uma luz fria que se refletia no brilho dos artefatos em vitrines de vidro, cada um fantasma de uma era passada. Eles se sentaram em cadeiras de couro envelhecido diante de uma mesa de mogno maciço. A mesa, polida até o brilho espelhado, refletia seus rostos, criando uma atmosfera estranhamente simétrica. Kadar, alto e forte, com seus olhos castanhos profundos e cabelo preto impecavelmente penteado, emanava uma aura de calma proprietária que contrastava com a inquietação evidente de Marianne. Seus 35 anos não conseguiam disfarçar a crescente apreensão em seus olhos verdes brilhantes, enquanto seus dedos nervosamente alisavam o tecido de seu casaco. O silêncio entre eles era pesado, carregado pela expectativa. Com um gesto sutil, Kadar quebrou o silêncio. Ele não usou palavras, mas objetos. De uma maleta de couro, ele retirou 3 itens e os dispôs sobre a mesa. Uma adaga de obsidiana de cabo de osso, um medalhão de ouro maciço com hieróglifos indistintos e uma pequena caixa de madeira incrustada com prata, de onde emanava um leve cheiro de cedro antigo. Cada objeto, iluminado pela luz fantasmagórica da lua, parecia pulsar com história. Eram testemunhas silenciosas. Você não entende, doutora Marianne. Kadar começou, sua voz um grave sussurro, que cortava o silêncio como a lâmina da adaga sobre a mesa. Eu estive lá. Eu vi as coisas acontecerem. Eu influenciei o curso da história. Marianne franziu a testa, seus lábios se contraindo em uma linha fina. Sua mente científica, treinada para buscar explicações lógicas, lutava contra a evidência palpável diante de seus olhos. A imortalidade dele já era um conceito que desafiava seus conhecimentos. A sugestão de que ele havia manipulado a história era simplesmente inaceitável. Isso soava como a lenda do lobisomem elevada a um nível absurdo. Isso é impossível, ela disse, a voz firme, mas com um tremor perceptível. Você é um colecionador rico, um historiador brilhante. Existe uma explicação lógica para tudo isso, uma explicação científica. Isso não prova que lobisomens existem. Kadar sorriu um leve movimento dos lábios que não alcançava seus olhos profundos e cansados. Ele pegou o medalhão de ouro, o metal frio contrastando com o calor de sua mão. Eu não estou enganando você, doutora Marianne.
Eu estou mostrando a você a verdade. Esta adaga, ele apontou para a lâmina de obsidiana, foi usada em um sacrifício ritual asteca. Eu estava lá, nas sombras da pirâmide, e a recuperei antes que se perdesse no tempo. Este medalhão, ele girou o objeto entre os dedos, pertenceu a um escriba egípcio que documentou uma praga incomum, eu o aconselhei. E esta caixa, ele a abriu com cuidado, revelando um pequeno pergaminho amarelado. Contém um fragmento de um tratado filosófico grego que nunca foi publicado. Eu debati essas mesmas palavras com seu autor sob um olival. Mariane observava-o com crescente apreensão, sua descrença começando a vacilar sob o peso dos detalhes. A precisão, o conhecimento profundo, a própria aura de autoridade que Kadar emanava, tudo isso minava sua resistência lógica. Ele não estava recitando fatos, estava compartilhando memórias. Kadar continuou, sua voz um fluxo constante de relatos, pincelando eventos históricos com detalhes que só uma testemunha ocular poderia. Conhecer. Ele descreveu a construção das pirâmides, a queda de grandes impérios, o nascimento e a morte de civilizações. Ele teceu sua própria presença nessas narrativas, não como um herói ou um vilão, mas como uma constante, uma sombra que observava, aprendia e ocasionalmente agia. A cada palavra, a descrença de Mariane diminuía, substituída por um crescente medo misturado com fascinação. Isso era mais real do que qualquer relato de lobisomem que ela já lera. Ele era o lobisomem alfa, o progenitor, e sua influência era a história secreta do mundo. O clímax chegou com a revelação de um segredo obscuro, um evento histórico que, segundo ele, foi resultado direto de sua interferência. Ele descreveu com uma frieza perturbadora como manipulou sutilmente o conselheiro de um rei europeu durante a Idade Média, alterando o curso de uma guerra que teria dizimado uma população inteira, incluindo uma linhagem nascente de sua própria espécie. Uma dança macabra com o destino em que seu poder sobrenatural se entrelaçava com o fio da história, moldando-a para seus próprios fins. A revelação abalou Mariane até a sua essência. Ao terminar sua narrativa, um silêncio denso pairou no ar, quebrado apenas pela respiração ofegante dela. Ela estava atônita, sua mente processando as informações com uma velocidade vertiginosa. Seu ceticismo havia sido quebrado, não por uma prova científica, mas pela força bruta da experiência. A confusão em seu rosto se misturava com o medo, com uma ponta de incredulidade que teimava em permanecer. Kadar observava a sua expressão impassível. A lua cheia, lá fora, lançava longas sombras que dançavam pelas paredes do museu, uma atmosfera opressiva que refletia a turbulência interna da cientista. A verdade, por mais extraordinária que fosse, havia sido revelada. Agora dependia dela decidir se aceitava essa realidade, se uniria a ele na busca por uma cura, ou se permaneceria presa à sua lógica, em um mundo que agora estava irremediavelmente comprometido. O destino de ambos, e talvez de muitos outros, pendia nesse silêncio denso e pesado. O ar úmido e gélido do laboratório subterrâneo grudava na pele de Kadar, um desconforto menor em comparação à pressão das correntes de aço que o prendiam à maca de metal frio. A única lâmpada fluorescente, vacilante como um coração moribundo, projetava sombras longas e grotescas nas paredes de concreto nu, enquanto a chuva incessante lá fora martelava contra as janelas estreitas e sujas, um coro fúnebre à sua prisão. A respiração de Kadar, ofegante e irregular, ecoava no silêncio pesado, interrompido apenas pelo zumbido dos equipamentos e pelo rosnado contido do general Guto. Observando das sombras, sua figura imponente era um nó de fúria, um ferimento mal curado em seu braço, cortesia da captura pulsava sob a bandagem, um lembrete constante de sua humilhação. Guto, com seus 65 anos dedicados ao poder, via o ser na maca não como um homem, mas como o auge da guerra biológica, um trunfo que teimava em não se comportar como uma arma. 2 soldados jovens e nervosos guarneciam a entrada, suas armas apontadas para o vazio, um reflexo da própria incerteza
que pairava no ar. No centro de tudo, Adra Mariane, com seus cabelos loiros curtos e olhos verdes brilhantes, aproximava-se cautelosa de Kadar. Sua mente científica, um santuário de lógica e ordem, estava em estado de caos. Ela havia visto o impossível, ouvido o inacreditável, e agora buscava uma única âncora de fato, empírico na realidade sobrenatural que a envolvia. Shi palpou cuidadosamente uma cicatriz incomum no braço de Kadar, uma marca antiga e profunda que parecia desafiar a lógica da cicatrização. A pele ao redor pulsava levemente com um calor anormal, como se uma força vital subterrânea se agitasse sob a superfície. Era diferente de qualquer outra ferida que ele sofrera. Era uma marca que a maldição não conseguia apagar completamente. Com uma pequena lâmina esterilizada, ela fez um corte minúsculo na pele próxima à cicatriz. O sangue escorreu, vermelho e vivo, mas em segundos a nova ferida se fechou completamente, sem deixar vestígios. A pele estava perfeita, como se o corte nunca tivesse existido. A cicatriz antiga permaneceu, um hieróglifo em sua carne. Mariane recuou, seus olhos verdes brilhando de incredulidade e uma pitada de medo. Sua regeneração é impossível, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Kadar, com seus aproximadamente 5.500 anos de existência, observava-a com um olhar penetrante, seus olhos castanhos profundos carregados de uma sabedoria milenar e uma profunda melancolia. Ele era um monstro para Guto, um enigma para Mariane, mas para si mesmo ele era apenas um sobrevivente cansado. Com um suspiro profundo, ele começou a falar, sua voz rouca e grave ressoando no silêncio do laboratório. Ele não recontou sua longa história, mas focou em sua essência, um apelo final à mulher de ciência. Ele falou da mordida do lobo em 3500 AC, da solidão de uma vida sem fim, da dor de ser uma constante em um mundo de variáveis. Ele falou não da besta, mas do homem que lutava para contê-la. O general Guto, incapaz de tolerar mais o que considerava um melodrama inútil, deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. Chega! Você é uma fera, uma arma. Seu propósito não é lamentar, é obedecer. Eu vou extrair o poder de você, mesmo que tenha que dissecá-lo célula por célula. Os soldados o contiveram, mas sua raiva envenenou o ar. Foi o catalisador. Kadar olhou para o general e depois para Mariane. Em seus olhos ela viu uma decisão ser tomada. Um esforço sobre-humano, mas silencioso, percorreu o corpo de Kadar. Não houve um rugido, nem o início de uma transformação. Apenas o som agudo e terrível do aço se contorcendo. As correntes que o prendiam gemeram, esticaram-se e, com um estalo ensurdecedor, partiram-se. Os elos de aço temperado caíram sobre a maca com um estrondo. Ele se levantou, sua forma humana emanando uma força sobrenatural, avassaladora, uma aura de poder que subjugou a todos no laboratório. Eu não sou um monstro, doutora, disse Kadar, sua voz firme e carregada de uma resolução inesperada. Ele olhou para Mariane e nela viu uma fagulha de esperança. Sou um sobrevivente e eu quero acabar com isso. Seus olhos brilhavam com uma determinação que ela nunca esperara encontrar. Eu quero ajudar os outros lobisomens. Quero ajudá-los a controlar seu lado animal. Eu quero encontrar uma cura. Doutora Mariane, ainda chocada, mas com a mente clara pela verdade inegável de seu poder e de sua intenção, assentiu. Ela deu um passo em direção a ele, uma aliada. Eu posso ajudá-lo, Kadar. O general Guto, furioso e derrotado em sua própria base, rosnou ameaças que ecoavam no laboratório como um trovão distante. Ele não será meu trunfo, vocês entenderam? Ele será minha ruína. Mas sua raiva era vazia, sua autoridade quebrada. Kadar e Adra Mariane se olharam, um breve momento de compreensão mútua, antes de se voltarem para a ameaça impotente de Guto e seus soldados aterrorizados. A chuva lá fora continuava, um som constante e implacável que refletia a longa e perigosa jornada que os aguardava. Mas agora eles não estavam sozinhos. A câmera mental de Mariane se afastou.
mostrando a extensão do laboratório subterrâneo, um labirinto de corredores escuros, um símbolo dos segredos obscuros que eles estavam deixando para trás e dos perigos ainda maiores que estavam por vir. A jornada havia começado. O ar na oficina mecânica era denso, uma mistura sufocante de óleo queimado, ferrugem e a umidade perpétua da floresta amazônica. Gotas de suor escorriam pela testa de Kadar, enquanto ele lutava com um parafuso teimoso no motor enferrujado de um antigo jipe militar. A única iluminação provinha de uma lâmpada a querosene, cuja chama hesitante lançava sombras longas e dançantes sobre as ferramentas espalhadas pelo chão de concreto rachado. O silêncio era quebrado apenas pelo chiado metálico do metal contra o metal e pela respiração rouca de Kadar, um som áspero e profundo que ecoava no espaço claustrofóbico. Ele era alto e forte, com uma estrutura física que sugeria anos de combate, mas seus movimentos eram de uma precisão cirúrgica, cada volta da chave de fenda calculada. A lua cheia, banhando a floresta lá fora com sua luz prateada, entrava pelas janelas quebradas, projetando um brilho fantasmagórico sobre o mapa desbotado pregado na parede. Um mapa que mostrava uma região remota da Amazônia, um lugar perdido. No coração verdejante do Brasil, um lugar que o folclore brasileiro chamava de a Boca do Diabo. Aproximadamente 5.500 anos de vida haviam deixado suas marcas em Kadar, não em rugas, but em seu olhar, carregado de uma melancolia profunda e ancestral. Um som de passos hesitantes no cascalho do lado de fora interrompeu o silêncio. Kadar não se virou, mas seus músculos se enrijeceram. Ele percebeu a presença. A porta de madeira apodrecida rangeu em suas dobradiças enferrujadas e uma mulher entrou na oficina, sua figura recortada contra a luz da lua. Era a doutora Marianne. Sua altura média e postura ereta contrastavam com a desordem decadente da oficina. Seus cabelos loiros, curtos e impecavelmente cortados pareciam fora de lugar, assim como sua roupa prática e funcional. Seus olhos verdes brilhantes, inicialmente hesitantes, estudavam Kadar com uma mistura de curiosidade e receio. Sua presença, calma e analítica, era uma anomalia no cenário de abandono. Você está mesmo certo de que isso é o lugar? A voz de Marianne quebrou o silêncio, carregada de uma dúvida que ela não conseguia esconder. Sua mente ainda lutava para processar a fuga audaciosa do laboratório, e a jornada até este esconderijo precário. Kadar se virou, limpando as mãos oleosas em um pano sujo. Este é o único lugar onde podemos começar a procurar doutora Marianne. Ele apontou para o mapa com a chave de fenda. Aqui, nessa região isolada, os relatos são antigos, consistentes. Falam de outros. Marianne se aproximou, seus olhos fixos no mapa desbotado na anotação A Boca do Diabo. Outros lobisomens. Você realmente acredita que perseguir uma lenda do lobisomem é a única pista para encontrar uma cura? Seu tom era cético. A ciência, para ela, era a única resposta. O sobrenatural era um conceito que ela ainda lutava para aceitar, um desafio para sua lógica. Kadar suspirou, a exaustão de milênios evidente em seus movimentos. Acredite, doutora, eu os conheço melhor do que qualquer um. Eu os conheço há milênios. Ele se aproximou de uma pequena mesa de trabalho, pegando uma caixa de madeira desgastada pelo tempo. Dentro, envolto em um pano de linho, havia uma amostra de um tecido vegetal seco, de uma cor verde escura profunda, quase negra. Este é um fragmento da planta que cresce apenas nesta região. Uma planta que, segundo a lenda, pode interromper a transformação em lobisomem, a maldição. Marianne pegou a amostra, examinando-a com uma atenção forense. Sua expressão era uma mistura de incredulidade e fascínio científico. Era algo tangível, algo que ela podia analisar. Essa lenda é tudo que você tem? Uma história de lobisomem e uma folha seca? Não, Kadar respondeu, sua voz baixa e rouca. Eu tenho a minha experiência. 5.500 anos vivendo com essa maldição. Eu testemunhei a transformação de inúmeros outros. Vi o sofrimento que ela causa.
Vi o que acontece quando a fera vence. Eu sei que uma cura é possível, doutora Marianne, e eu sei onde procurá-la. Ele olhou para ela, seus olhos castanhos fixos nos dela. A luz da lua refletia em sua íris, criando um brilho estranho e hipnótico. A ciência tem seus limites, doutora. Às vezes, a verdade está além do que podemos compreender. Marianne hesitou. Ela via a determinação nos olhos de Kadar, a profundidade de sua dor, a convicção em sua voz. Sua descrença ainda pairava, uma muralha de lógica, mas a determinação de Kadar, a urgência em sua voz, a evidência da planta, algo em tudo isso abalava suas fundações. Um longo silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva fina que começou a cair contra o telhado de zinco da oficina e o crepitar suave da lâmpada a querosene. Finalmente, Marianne assentiu, uma pequena concessão em seu rosto. Muito bem, Kadar. Eu me unirei a você. Mas se for apenas uma lenda, a responsabilidade por esse fracasso será toda sua. Kadar sorriu, um sorriso leve e cansado, mas cheio de uma esperança que não sentia há séculos. Então, vamos começar nossa jornada. Eles se olharam, um breve momento de compreensão mútua antes de se prepararem para sair. Ao empurrarem a porta da oficina, revelando a escuridão da floresta sob a luz da lua cheia, a sinfonia de sons noturnos pareceu aumentar de volume, e enquanto se afastavam em direção ao jipe agora funcional, do meio das árvores densas, um par de olhos brilhantes, verdes e intensos, os observava. Silenciosos predatórios. A jornada mal havia começado, e eles já estavam sendo caçados. Um novo ataque de lobisomem, ou talvez caçadores de lobisomens mais antigos que Guto, a pergunta ficou pairando no ar úmido da noite. O ar úmido e pesado do laboratório subterrâneo parecia diferente agora, menos opressivo. As correntes de aço, frias e implacáveis, ainda cravavam-se nos pulsos de Kadar, mas haviam perdido parte de seu peso simbólico. A única luz ainda emanava das lâmpadas fluorescentes defeituosas, mas na presença da colaboração silenciosa que nascera entre ele e Marianne, o zumbido parecia menos um lamento e mais uma nota de suspense. O cheiro de desinfetante e sangue seco ainda estava presente, um lembrete do que ele havia passado, mas agora estava misturado com o cheiro quase imperceptível de ozônio dos equipamentos que Marianne operava com uma nova intensidade. Na mesa de operação, fria e implacável, Kadar permanecia sentado, observando-a. A doutora Marianne, com seus cabelos loiros curtos e olhos verdes brilhantes, movia-se com uma agilidade focada. Ela não o via mais como um espécime, mas como o texto original do qual todas as lendas foram mal traduzidas. Seus olhos analisavam os dados na tela, mas também a antiga cicatriz em seu braço, a única marca que sua regeneração quase divina não conseguia apagar. Ela murmurava para si mesma, conectando dados biológicos com a história que ele lhe contara. Sua regeneração celular é extraordinária, Kadar, murmurou ela, a voz baixa, quase um sussurro, algo que desafia a compreensão. Mas há algo aqui, ela disse, apontando para a cicatriz quase invisível. Uma marca que não cicatriza como se o tempo não tivesse efeito sobre ela. A maldição talvez não seja puramente genética ou viral. Esta marca é como uma âncora, um ponto focal para a energia que impulsiona sua transformação em lobisomem. Isto é a chave. Um brilho de esperança, fraco mas persistente, acendeu-se nos olhos de Kadar. Ele havia vivido séculos em busca de um propósito, uma justificativa para sua existência eterna. A possibilidade de controlar sua transformação, de dominar o instinto selvagem, era uma perspectiva que ele jamais ousara sonhar. Marianne, com sua abordagem científica, havia encontrado um elo na cadeia de mistérios. Eu posso ajudá-lo, Kadar, disse ela, a voz firme, cheia de convicção. Posso encontrar uma maneira de controlar sua transformação, de bloquear a influência do instinto selvagem que o domina. Uma cura ou algo próximo a isso. As palavras ecoaram na escuridão do laboratório.
carregadas de uma promessa que poderia mudar para sempre o curso de sua existência. Mas a esperança, assim como a sombra, é efêmera. Um estrondo abafado fez as paredes tremerem. Passos pesados e furiosos ecoaram pelo corredor de concreto. A porta de aço maciça do laboratório rangeu, revelando uma figura imponente. O general Guto, com seu cabelo preto curto e olhos castanhos frios, ele entrou no laboratório, sua presença intimidante pairando como uma nuvem de tempestade. Seu rosto estava contorcido em uma máscara de fúria e traição. Ele vira nas câmeras a interação, a colaboração. Você é um perigo. Kadar, disse o general a voz rouca e ameaçadora. Um monstro, uma fera que precisa ser enjaulada, e você, doutora, o traiu. Seus olhos fixaram-se em Kadar, cheios de ódio e sede de poder. Ele não queria mais estudá-lo, queria quebrá-lo, transformá-lo na arma que ele sabia que podia ser. A eletricidade no ar aumentou. Palpável, Kadar sentiu a familiar onda de poder crescer dentro de si. A besta rugiu em sua mente, alimentada pela ameaça, mas ele respirou fundo, contendo-a. Ele tinha uma chance, uma oportunidade que jamais se apresentara antes. Ele não seria o monstro que Guto queria. Com um esforço sobre-humano, Kadar flexionou os braços. Não houve grito, apenas o som agudo do aço protestando. As correntes de aço temperado gemeram, os elos se deformaram, e com um estalo ensurdecedor, partiram-se como galhos secos. A doutora Mariane observava, os olhos arregalados, incrédula diante da força sobrenatural controlada que emanava de Kadar. Ele se levantou, alto e imponente, seus olhos castanhos fixos nos do general Guto. Não havia medo em seu olhar, apenas uma determinação inabalável. Com um movimento rápido e preciso, Kadar arremessou um pedaço da corrente contra a mão do soldado mais próximo, fazendo seu rifle cair no chão. O outro soldado ficou paralisado, aterrorizado. Ele não usou violência desnecessária, mas demonstrou que não estava mais disposto a ser controlado. Doutora Mariane, apesar do susto, percebeu a determinação em seus olhos. Ela viu a possibilidade de uma aliança, de uma jornada em conjunto. Noite. Kadar olhou para ela. Um sorriso leve e misterioso contornando seus lábios, enquanto Guto gritava impropérios, sua voz engolida pela impotência. A porta está aberta, doutora Mariane, disse ele, a voz carregada de um significado profundo, e a jornada começa agora. Ele saiu do laboratório caminhando em direção à liberdade, a tempestade que se aproximava lá fora, parecendo ecoar a turbulência de seu passado e a promessa de seu futuro. Doutora Mariane, sem hesitar, o seguiu, deixando para trás o laboratório, a carreira, tudo. A fuga era apenas o início de uma jornada perigosa e incerta, mas pela primeira vez em milênios, Kadar sentia-se guiado por algo além da sobrevivência. Um propósito. O general Guto, furioso, observou-os partir, sabendo que havia criado não um inimigo, mas dois. A caçada estava longe de terminar. A porta está aberta. Kadar e Mariane estão livres, mas a jornada deles apenas começou. Escaparam da jaula, mas entraram em uma selva muito maior e mais perigosa. O que eles encontrarão na vastidão da Amazônia em busca de uma cura lendária? Que outros horrores e segredos antigos os aguardam? E o mais importante, quando e como o general Guto irá se vingar? Quem são os donos dos olhos que os observam da floresta? A história de Kadar está longe de terminar. Deixe sua teoria nos comentários. Compartilhe esta jornada com quem tem coragem de enfrentar o desconhecido e continue conosco, aqui no canal Sombras do Terror, para descobrir o que acontece a seguir. A caçada evoluiu